Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por mais este dia que é uma oportunidade que o Senhor nos dá para te adorarmos e te servirmos em tudo o que fazemos, falamos e até pensamos. Dá-nos sabedoria para que possamos viver este dia segundo a Tua santa vontade. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz assim: Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se sempre estão prontos a obedecer os meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando estraga alguma coisa em sua casa, um objeto, a televisão, a máquina de lavar roupa, o celular, o carro, o que você faz? Joga fora e compra outro? Ou você leva para consertar e tenta restaurá-lo? Muitas coisas hoje em dia são descartáveis, sim, mas tem coisas que vale a pena consertar e continuar usando. Acho muito interessante a figura do vaso de barro que Jeremias 18, 1 a 6 usa, mas eu penso em um vaso diferente. Um vaso bonito, pronto, pintadinho, e ele cai no chão e fica em pedaços. O dono do vaso, que tenha uma estima muito grande por ele, pega cada pedacinho desse vaso e vai colando até que o vaso esteja montado novamente. Só que agora o vaso está diferente. Ele tem as marcas das rachaduras em si. Assim também nós. Deus criou o ser humano perfeito, sem nada de errado, e o colocou em um mundo perfeito. Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher o certo e o bem, ou o errado e o mal, chamada de livre-arbítrio. O ser humano resolveu escolher o errado e o mal e quebrou a raça humana e toda a criação de Deus com o pecado. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Deus, por amor a nós, resolveu nos restaurar do pecado e nos salvar da condenação eterna no inferno. Para isso foi necessário que a justiça de Deus fosse satisfeita, isto é, por cada pecado cometido por cada ser humano, houvesse um castigo eterno que alguém deveria receber, como diz Êxodo 34:7. Deus não inocenta o culpado. Só que o castigo poderia ser dado na pessoa que cometeu o pecado ou em um substituto que fosse perfeito e tivesse condições de suportar todo o peso da ira e castigo eternos de Deus no lugar de todos os seres humanos do mundo. O único jeito encontrado por Deus para nos salvar foi enviar o seu único Filho Jesus Cristo ao mundo para ser o nosso substituto na cruz.
Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e, sendo perfeito e tendo a natureza de Deus e também a natureza humana, suportou em si mesmo todo o castigo eterno por todos os seres humanos naquelas 6 horas que passou na cruz. O inferno eterno foi derramado integralmente em Cristo na cruz. Quando Jesus disse: está consumado, ele afirmou categoricamente que pagou toda a nossa dívida com Deus, satisfez a justiça de Deus e nos salvou, libertou e resgatou-nos do pecado, do diabo e do inferno. Agora, pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Isso que Jesus fez por nós na cruz chama-se graça. Tudo o que Ele fez por nós sem nós merecermos, por amor unicamente, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Nós continuamos pecadores, sim, mas na fé em Cristo procuramos viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, porque a fé nos impulsiona a isso, e não por medo da condenação eterna, que já não existe para quem está na fé. O apóstolo Paulo está falando de vários assuntos nessa segunda carta aos cristãos da cidade grega de Corinto. Ele fala hoje da situação bem específica registrada na sua primeira carta, 1 Coríntios 5, 1 a 5, de um homem que estava cometendo incesto com a sua madrasta, e a igreja não estava fazendo nada naquela época. Paulo mandou que a igreja expulsasse esse homem dela, porque ele estava vivendo em pecado sem arrependimento. Parece que a igreja de Corinto realmente leu o que o apóstolo Paulo escreveu e disciplinou o homem com severidade, visando o arrependimento dele. E parece que deu certo. Aconteceu isso, o homem se arrependeu, graças a Deus. Agora Paulo diz que era para eles o receberem novamente como irmão, perdoando o seu pecado e se alegrando com a sua volta à fé em Cristo, como diz Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estimado irmão e irmã, muitas coisas temos de aprender com o texto de hoje. Primeira, cuidemos para não cair nas tentações e armadilhas do diabo. Paulo diz assim no texto: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Segundo, 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Precisamos desesperadamente da meditação diária da palavra de Deus em nossas casas. Precisamos participar dos cultos e demais atividades da igreja para sermos fortalecidos na fé e não cairmos nas tentações do diabo. Segundo, a salvação pela fé em Cristo não nos dá o direito de vivermos em pecado. Quem está na fé não quer cometer pecados e quando comete, volta rapidamente para Cristo através do arrependimento, pedido de perdão a Deus e a decisão de viver uma vida consagrada a Deus. Terceiro, perdoemos uns aos outros como Deus nos perdoa. Esse é o conselho de Paulo à congregação de Corinto hoje. Perdoemos, mesmo que o pecado pareça grande para nós. Deus, que é perfeito, nos perdoa todos os pecados, porque então nós, que somos também pecadores, não podemos perdoar os outros? Quarto, lembremos do vaso quebrado. Tem conserto. Tudo tem conserto na vida. E Deus já fez o conserto em nós e por nós, através de Jesus Cristo. Ele nos restaurou e nos salvou. Vivamos agora uma vida consagrada e comprometida com Cristo, sua palavra, oração e igreja. Anunciemos este amor de Deus, como Paulo fala aos Coríntios,
para todas as pessoas que encontrarmos neste mundo, para que todos possam saber que em Cristo Deus perdoa os pecados, Deus nos salva e nos aceita como seus filhos e filhas. O Salmo 32 fala assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, perdoa os nossos muitos pecados que cometemos diariamente, por pensamentos, palavras e ações. Que nós também tenhamos um coração compassivo, amoroso e perdoador para com as pessoas que cometem pecados. Que nós também tenhamos o mesmo amor no trato com as outras pessoas. Que nós possamos levar o teu amor para tantas pessoas que estão perdidas neste mundo. E que nós nos alegremos porque em Cristo nós já temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.